Então, eu vou falar para vocês sobre a tendência na confeitaria de gente, porque a gente vende para o humano, né? E quem consome são os pets. Então, quanto mais perto a gente tiver do olhar, da sensação da confeitaria humana, mais a gente vai conseguir conquistar os nossos clientes. A gente não pode esquecer nunca disso, que a gente precisa trabalhar com as tendências. E aí, antes da gente começar a falar das tendências, eu fiz aqui um breve resumo, porque a gente vai ver muito mais que isso aqui, e provavelmente a gente vai ter muito mais de 5 aulas, porque não vai dar para dar tudo em 5 aulas, mas eu vou falar sobre tendências na maratona, a gente vai falar sobre precificação, então as meninas que já fizeram precificação na imersão, essa aula talvez vai ser um pouco repetitiva, mas para as meninas novas que ainda também não entenderam, a gente vai falar sobre precificação em cima dos produtos de Páscoa, otimização da produção, estratégia de marketing, venda, e a gente vai, óbvio, ver algumas receitas também, tá? Algumas receitas que eu vou disponibilizar gratuitamente para a maratona, que é a colomba, a pão de mel, e fora essas, vou falar um pouco sobre alguns preparos, e aí não necessariamente receita, mas preparos, como montar o ovo de colher. Nesse caso, não vou ensinar receita, mas vou lhe mostrar como você pode montar. No caso de colher, não, né? Recheado. E as outras receitas que eu tenho está dentro do curso da formação, que está dentro do módulo de Páscoa. Mas nada impede do que vocês preparem tudo que eu estou mostrando aqui com as receitas que vocês já sabem, que vocês já aprenderam em outros cursos, tá? Não estou falando nada especificamente para as meninas que são só minhas alunas. Vocês podem adaptar com as receitas que vocês têm, que vocês já sabem fazer. E quem quiser, óbvio, aprender as receitas que eu ensino, aí depois a gente pode falar sobre o acesso ao módulo de Páscoa, que meninas não são meus alunos. Mas dá para adaptar, tá bom? Fiquem muito tranquilas com relação a isso. Bom, vamos falar sobre as tendências para a Páscoa de gente, porque daqui a gente vai pegar o nosso link para chegar na Páscoa PET, né? Então, quem assistiu a imersão, as aulas do final do ano, não, do início do ano, que eu fiz a imersão de planejamento, a gente estudou sobre as tendências de 2025 para a confeitaria de uma forma geral e para o mercado pet. E a gente fez essa união. Então, as meninas estavam lá no início do ano comigo, viu que eu falei muito sobre tendência de receitas inclusivas. Então, esse ano é o ano do vegano, do sem glúten, do sem açúcar. A galera que está preocupada com a alimentação saudável para si, e isso acaba refletindo no mercado pet, porque acaba também que os tutores ficam muito preocupados com a alimentação pet. Então, uma tendência muito grande as pessoas migrarem da ração para a alimentação natural, começarem a dar mais petiscos saudáveis. Então, vocês podem ter certeza que vocês estão no mercado certíssimo para esse ano, porque o mercado pet só tende a crescer. Então, ainda são as tendências, e eu gosto de ressaltar elas porque a gente precisa deixar elas muito claras no nosso marketing. Então, sempre que você for fazer propaganda dos seus produtos, ressaltar que não tem açúcar, ressaltar que traz bem-estar. Tem algumas regrinhas, né, para as meninas que já são minhas alunas, e eu posso até pedir para a doutora Isabela falar sobre isso depois para vocês, porque tem algumas coisas que a gente não pode usar. Por exemplo, 100% natural para algum produto que leve algum aditivo químico. As meninas que fazem o bolo, por exemplo, com o chantilly pet, não pode falar que o bolo é 100% natural, porque ele leva ali um industrializado. Tem algumas regrinhas, por exemplo, você não pode no seu produto falar que ele esse biscoito faz com que o seu pet não tenha ansiedade. Esse biscoito elimina a queda de pelo. Você não pode falar isso, tá? Porque são regras que a gente tem que seguir da legislação. Mas eu posso pedir depois para a doutora Isabela falar um pouco mais sobre isso. Vou até anotar aqui. É o que você não pode prometer no seu marketing, porque são regras que a gente precisa seguir. Outra tendência, gente, quando vocês tiverem dúvidas, se eu estiver falando alguma coisa, se vocês quiserem complementar, vocês podem ficar à vontade, tá? Outra coisa de tendência aí para a Páscoa 2025 são os sabores exóticos, diferenciados. Então, por exemplo, especiarias. E a gente pode adicionar isso nos nossos produtos, porque, por exemplo, Fernanda, eu vou colocar canela, cravo no meu ovo, mas você tem que lembrar que no marketing da confeitaria de gente, as palavras especiarias, canela, cravo,
vão estar muito em alta. Então, se você utilizar isso no seu marketing também, vai fazer com que o público se familiarize. E aí, você pode até criar aqueles tipos de conteúdo que eu falo com vocês, que são conteúdos educacionais. Por exemplo, coisas que vocês não precisam ficar o tempo inteiro vendendo no Instagram de vocês. A gente depois vai falar sobre marketing, mas não tem como não citar, né? Então, por exemplo, vocês podem criar os conteúdos que eu digo que é conteúdos pedagógicos, né? Pet pode comer canela, pet pode comer cravo. Então, isso ajuda muito o público a se esclarecer e você acabar entrando na tendência sem necessariamente forçar uma barra, né? Ali você está educando o seu público ali e criando um conteúdo. Outra coisa que está muito em alta são os bolos e tortas no palito. E eu trouxe aqui uma imagem, ó, isso daí é de gente, tá? Essa imagenzinha aqui é de gente, só que a gente pode adaptar. E eu trouxe aqui ó, uma versão. Ah, não, essa aqui é outra tendência. Vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso aqui para pet. Essa outra tendência aqui são os ovos de Páscoa de bolo. E aí, por que que esse ano essas tendências estão em altas? Eu vou explicar para vocês, mas a gente ó, trouxe aqui uma ideia de como a gente pode adaptar. Isso aqui é tudo de pet. O bolo, né? Eu coloquei aqui como a casquinha de biscoito, o bolo de cenoura, que é o bolo pet de cenoura que eu ensino. Inclusive, vou até anotar aqui, porque ele não está no módulo de Páscoa, eu vou incluir, que é o bolo de cenoura, para quem quiser usar. Aqui, eu tinha feito uma receita de Natal, eu trouxe para dar uma ideia para vocês, que eu tinha feito a árvorezinha, isso aqui é a receita de brownie, e aí, ó, só enfiar o palitinho aqui, você já cria uma tendência que está relacionada com a confeitaria de gente. Esse aqui é o nosso brownie, e esse aqui é o ovo recheado. Desafios da Páscoa 2025. Olha só, eu estou falando de Páscoa de gente, gente. A gente precisa se basear nela, não tem jeito. Olha só, o aumento do preço do chocolate para quem acompanha as confeiteiras para humano, e quem é confeiteira para humano aí vai saber falar muito melhor que eu como o aumento do chocolate vai aumentar nos custos da produção. E aí, vocês vão perguntar, tá, Fernanda, o que tem a ver com isso? Cachorro come chocolate. O que vai começar a acontecer na Páscoa? Gente, né? As confeiteiras elas vão ter que começar a se adaptar. Não vai dar certo vender só ovo de Páscoa esse ano, de chocolate, porque não vai ter mercado para isso, porque vai estar muito alto. Então, elas vão começar a se adaptar a vender outras coisas, além dos ovos de Páscoa, que são os docinhos, que são os brownies, os pães de mel. Elas vão ter que dar uma adaptada, porque vai ficar muito caro vender chocolate. Só que a gente sabe que todo mundo dá alguma lembrancinha gostosa na Páscoa, mesmo que seja uma faixinha de brigadeiro. E é nessa tendência que a gente tem que ficar de olho para a gente poder adaptar também. E a gente entender que a gente não pode focar só nos ovos de Páscoa esse ano, porque a confeitaria de gente não vai estar focada só em ovos de Páscoa. Então, vamos falar das tendências e como que a gente pode adaptar isso para a gente. Agora a gente vai entrar totalmente na confeitaria pet, porque a gente sabe que esse ano a gente vai ter que fugir um pouquinho dos ovos de Páscoa. Isso não significa que você não vai ter ovo de Páscoa no seu cardápio. Mas significa que se você investir em outras coisas, outros petiscos, você também vai dar bom aí para você. Você vai ter uma variedade maior e seguir o mercado, né? Então, olha só, uma ideia que daí eu vou começar a mostrar ideias para vocês e eu quero muito que vocês, com papel e caneta, comecem a anotar as ideias, tipo, pô, isso daí eu sei fazer, caramba, esse aqui eu não sei fazer, mas me interessei. Tipo, anotem observações desse sentido. Ah, eu acho que meu público ia gostar desse. Não, acho que esse não tem a ver. Essa aqui foi um dos bolos que eu faço e que é muito fácil de fazer, que é a base de cenoura, é o bolo de cenoura, mas você também pode fazer a base de alfarroba, tá? Então, e aqui no meio, para quem é da formação, é aquela cobertura que eu chamo de cobertura especial, que é feita com iogurte. E geralmente eu faço também o drip cake com ela. Essa aqui, para as meninas também que sabem, é uma cobertura mais molinha, que você saiba fazer. Aqui não cabe uma cobertura tão grossa como grossa que você falaria? Sei, tipo, batata doce, não cabe muito bem. Então, uma cobertura mais leve que você saiba fazer para colocar. Uma outra cobertura que eu ensino dentro da formação, que cabe aí também para as meninas que são alunos da formação, é a cobertura de coco, que super cabe e dá muito certo. Eu vou colocar até aqui, ó, cobertura de coco, para colocar lá no módulo de vocês. Fernanda? Oi, pode falar.
essa cobertura branca aí, é aquela cobertura que foi usada no pão de mel, porque eu já sou sua aluna, já fiz. Isso mesmo, Primeiro isso curso mesmo. seu foi de Páscoa. Então, que aí você usa a gelatina, coloca na geladeira, Isso. para depois usar em cima aí, que no caso, essa que está escrito Feliz Páscoa, ela é o chantilly pet? Isso. Vou explicar então os detalhes. Quem está falando é a Adriana, que eu não consigo visualizar. É a Adriana? Sim, sou eu. Isso, eu conheci pela voz, que aqui não dá para ver. Ó, então vamos lá. As meninas do curso de Páscoa é a cobertura do pão de mel. As meninas da formação é a cobertura brilhante, especial, que eu chamo, que eu faço drip cake. Para as meninas que não são minha aluna, você pode utilizar qualquer cobertura mais molinha, mais levezinha que você tenha, que vai endurecer. Essa branquinha que eu tô falando. O que está escrito em cima, eu uso o chantilly pet, tá? Para qualquer pessoa que saiba fazer um chantilly pet, é o que eu escrevo. Mas se você tiver dificuldade de escrever, nem todo mundo tem facilidade. Você pode utilizar ali, eu estou utilizando aqui, ó, eu estou utilizando o granulado pet, que vocês também podem aprender no módulo de Páscoa, e tem os meninos que já sabem fazer. Você pode utilizar também outras adaptações que você já tem aí, tá bom? Para decorar. Você também pode utilizar assim, colocar coco ralado em cima para decorar e, de repente, fazer essa base aqui de alfarroba. Você pode vender ele inteiro assim, gente, mas você também pode vender só as fatias, tá? E aí, eu até esqueci de trazer aqui para mostrar para vocês, mas vende em casa de descartável aquelas embalagens de fatia. Você pode criar uma fatia, tipo, fatia chocolatuda, que na verdade não é de chocolate, e você vai explicar isso para o seu cliente. É muito importante vocês começarem a criar. A gente vai falar de marketing, né? Eu estou sempre caindo para o marketing. Depois a gente vai ter uma aula para a gente entender como a gente pode fazer essa divulgação, mas é sempre bom esclarecer que não é feito chocolate, tem muita gente que chega e fala, chocolate, isso aqui. Então, essa aqui é uma ideia, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa sobre essa ideia específica? Eu tenho uns 2 anos que eu faço assim parecido, mas eu usava as forminhas em formato de coelho e cenoura. Aí eu fazia o bolinho de cenoura e fazia no meio tipo uma ganache de alfarroba que imitava o chocolate, né? E os clientes gostavam bastante assim para a época de Páscoa. Fica Show. bem interessante também. Quem é que está falando que eu não consigo ouvir? É a Laine. Então, você pode também, gente, todo mundo que tiver ideias e quiser compartilhar lá no nosso grupo, pode, tá? Então, tipo, se você tiver fotos dessa para enviar lá no grupo, é bom que a gente fica com um monte de ideia e possibilidade. Eu vou procurar para postar lá. Show, vai ajudar muito as meninas. De repente, também é uma coisa legal, de repente você já, tipo assim, tô pensando no que posso fazer. Se você já tem alguma forma aí que você pode adaptar, mas as formas de coelhinho também. Esse aqui é aquele bolo chamado bolo piscina. Eu esqueci o nome que se dá quando você vai comprar. Pois é, as forminhas que eu cheguei a comprar de coelhinho e de cenoura são tipo piscina. Isso. Aí dava para fazer exatamente essa ideia, só que com formato de coelho ou cenoura. Isso. Aí você tem que pensar assim, ó, quando você for escolher para fazer esse tipo de bolo, pensar se seu público vai comprar um bolo grande, se você pode fazer uma forma menor para fazer um bolo menor, mini bolo, ou se você pode fazer redondo para vender só as fatias, de repente vai ser mais atrativo. Tem que pensar em tudo isso, tá? Depois você coloca lá pra gente a ideia. Quem tiver mais ideias também, gente, coloca lá no grupo, que esse é o momento. Na verdade, essa é a semana de chuvas de ideias para escolher os produtos da Páscoa. Vou passar aqui para a próxima, hein? Outra tendência que é legal. Ó, esse é o pão de mel. Gente, eu não tinha quase foto do meu pão de mel. Fiquei chocada. Eu peguei essa foto aqui estranha, mas eu acho que dá para ver. Bom, é o seguinte. Esse aqui é o brownie que eu fiz em formato de caseirinho. Então, o brownie dá para fazer várias versões, né? E aqui em cima é chantilly pet, com alfarroba. Você pode fazer com batata doce também, lembrando que a batata doce, a validade dele vai ficar bem menor. Então, o caseirinho também pode ser uma opção. Aqui os pães de mel. Eu uso essa cobertura aqui, mas eu confesso para vocês que ela acaba me irritando demais. Você conseguiria fazer essa cobertura mais durinha ao derreter a alfarroba, mas fica muito caro fazer só com alfarroba, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas já tem a opção, tem uma veterinária que ela cria umas coberturas. Eu esqueci o nome dela, gente. Qual é o nome dela, gente? Doutora Tarsila. Isso, Tarsila. Tarsila. Ela é veterinária. Depois vocês pesquisam ela aí no Instagram. Ó, gente, estou dizendo por alto, eu nunca usei os produtos dela, não sei se dá certo, mas eu sei que são naturais.
vocês podem tentar as coberturas dela para fazer a cobertura do pão de mel, que ela usa uns ganaches, ela faz umas coberturas. Depois, quem conhecer, quem já conhece, quem comprou já algum produto, quiser compartilhar lá no nosso grupo, é mais uma opção, tá? Eu não comprei ainda, mas eu sei que ela existe. Quem depois quiser compartilhar, pode ser uma opção para as coberturas de pão de mel e essas coberturas aqui também. Essas aqui são as mesmas coberturas do pão de mel. Isso aqui, essas estrelinhas que eu fiz no Natal, é pasta americana, PET, tá? Tá dentro lá do módulo de cobertura da formação. Aí você pode fazer cenourinha, mas tipo assim, no mercado, no casa de festa, tem aquelas forminhas de silicone em formato de cenoura, de coelho, você vai viajando aí que dá para viajar. Bom, lembrando que aqui a gente está falando de ideias, a gente não está falando de otimização da produção. Quando eu falar de otimização da produção, eu vou falar para você esquecer tudo sobre pasta americana PET. Mas, por enquanto, estou dando só ideias. E aí você vai vendo aí se cabe para o seu público, tá bom? E na sua produção também. Vou passar aqui para a próxima. Bom, a gente sabe lá que com o aumento do preço do chocolate vai ter muita confeiteira de humano para humano, vendendo docinho, e a gente pode entrar na nossa onda também, vender as caixinhas de docinho. Então, você pode utilizar os docinhos todos de alfarroba, apesar de não ser docinhos. Por exemplo, tem gente que faz docinho de alfarroba com fígado. Tem gente que faz só de alfarroba. Eu faço só de alfarroba. Eu gosto de colocar uma pitadinha de canela para ficar com um cheirinho bem gostoso, sabe? Fica tipo um cheiro de cappuccino, porque mistura o cheiro da alfarroba com a canela. E eu uso o granulado PET, que eu mesmo faço, e dura bastante. Mas tem gente que faz de um outro jeito, e tá tudo bem também, tá? Aqui eu coloquei os docinhos de amendoim, também é uma opção. Essas fitinhas aqui, eu compro elas em atacado no Mercado Livre. Eu compro naquela seção que vende coisa para pet shopping. Sabe que, tipo assim, produtos para quem dá banho e tosa, aí tem fitinha colorida, tem lacinho, eles vendem e sai muito baratinho. Então, se você buscar lá produtos para banho e tosa no Mercado Livre ou na Shopee, você vai encontrar essas fitas com motivos assim, PET. Sai muito mais barato do que se você comprar em loja de artesanato. Então, já fica a dica aqui para vocês enfeitarem as caixinhas. Alguém já trabalhou com um docinho assim? Dá certo aí na região de vocês? Aqui não sai muito, não, confesso para vocês. Aqui eu fazia docinho com alfarroba, com batata doce e alfarroba. E na época eu comprei um ejetor que eu fazia em formato de coelhinho. Eu lembro. Então ficava tão fofo e os clientes assim achavam assim muito fofo. Então vendia mais pela fofura, né? Porque eu digo assim, tem muito cliente que compra com olhar, né? Todo, o visual, né? Aí o cachorro depois que vai comer ou não. E o docinho geralmente eu fazia com alfarroba, raramente eu fazia com fígado, mas assim, só a questão de ficar com o formato de coelhinho já é ficava uma coisa. muito fofo. Eu vou tentar achar a foto aqui também para mostrar para vocês. Você manda pra gente, isso que eu ia te pedir. Todo mundo que tiver ideias do que já fez, gente, coloca lá no grupo, porque aí a gente vai, só porque a gente está no grupo para isso mesmo, compartilhar, né? E vai ser muito legal. Eu lembro desse docinho, mas eu lembro também que você fez de outros temas, não foi? Não foi só na pasta, depois tu fez outro. Eu cheguei a comprar o de patinha, que foi o primeiro que eu comprei, o patinha e o coelhinho. Aí eu fazia o docinho em formato de patinha. Em vez de eu fazer o brigadeiro, acabou que eu acabei deixando de fazer o brigadeiro tradicional, que a gente enrolava, né, como é? Na mão. Esqueci o nome agora. Enrola na mão, né? Não, enrolar assim, que colocava granulado para ficar igual o brigadeiro, né? Uhum. E quando eu passei a fazer o de patinha, os clientes já não queriam mais o em formato de granulado, queria o formato de patinha. Então show. Aí eu comprei o patinha e o coelhinho. E depois eu comprei de Natal. Aí no Natal eu fazia do de Natal. Aí eu fazia os brigadeiros rosa, fazia verde com a árvore. Enfim, dá para fazer um monte de coisa. Então show. Então depois você pode falar pra gente. Então eu vou dar continuidade aqui. Quem quiser depois ir dando dicas, falando, só chamar aqui, tá? Deixa eu ver se tem. A trufa aqui não sai. Carla falou que não sai. Sibeli tinha falado de stencil.
É porque quando eu estou lá apresentando, eu não consigo ler. Eu faço tem uns 2 anos cenoura com formas em formato de cenoura, foi a Laine que escreveu. Show. Stencil O stencil do biscoito? é para quem não tem habilidade de escrever, né? Então Aham. dá para botar o stencil em cima da cobertura, dependendo da cobertura, porque se for muito mole, ele vai Vai grudar. grudar. E você, tipo, colocar alfarroba, Isso. sabe? Porque vai estar escrita. Já fiz um, depois eu vou Polvilhar postar. com alfarroba? É, porque ele tem a escrita, o stencil fica escrita Feliz Natal, De enfim, o que você Páscoa. exatamente. Aí você que só põe por cima da cobertura e Uhum. aí polvilha, né? Tipo, polvilha a alfarroba em cima e sai a escrita. Isso, Né? essa cobertura que eu mostrei, ela endurece com a gelatina. Então daria para fazer. Pois Legal. é, aí já dá para fazer dessa forma, para quem não tem habilidade de escrever. Escrever. Boa ideia. E também tem outra ideia também para escrever, mas aí eu acho que já fica mais complicado. Comprar aqueles moldes de pasta americana e moldar, fazer o molde das letrinhas. Também dá. Mas dá mais trabalho, né? Aí também tem uma dica, assim, né, que eu aprendi com uma amiga minha que é confeiteira humana. Aquelas bombinhas, sabe aquelas bombinhas de polvilhar glitter nos bolos? Uhum. Quando você vai cobrir o bolo, no nosso caso, você pode polvilhar um pouquinho de farinha de arroz. Se a cobertura for branca ou se for de outra cor, você pode tingir a farinha de arroz, polvilha para poder colocar o stencil em volta e ele não grudar na cobertura. Boa. E se você colorir a farinha de arroz? Você já experimentou? Não, pois é, pode colorir também a farinha de arroz. Eu acho que dá um pouquinho de trabalho, mas eu nunca colori, não. Eu fiz. Já viajei. Depois eu vou atrás de um bolo que é com stencil para postar lá no grupo. Eu pensei assim, na bombinha, aí pegar a farinha de arroz, olha que é uma viagem, não sei se vai dar certo. E colorir a farinha de arroz, mas é já para decoração de bolo. E polvilhar no bolo, será que daria certo? Quem experimentar aí? Eu já cheguei a polvilhar um pouquinho, mas eu não fiz nenhum bolo assim. Já cheguei para testar. Uhum. Mas aí eu não cheguei a cobrir o bolo todo. Não sei como é que ficaria. É, Mas eu já cheguei a tentar testar um pouquinho só, né? achou. O que você ia falar, Laís? Não, a minha dúvida é se a farinha de arroz a gente pode usar ela crua, porque até então eu aprendi que não podia, que ela tinha que cozinhar de alguma forma. Depende, né? Se você, tipo assim, vai fazer um produto muito, muito grande, vai dar só farinha de arroz crua, aí realmente não é legal. Mas no caso polvilhar, às vezes é muito pouquinho, sabe? Farelinho. E, por exemplo, a nossa pasta americana leva farinha de arroz crua. E tudo ok, não tem problema, porque não é algo que você vai entregar para o pet comer, uma coisa assim, sabe? É um detalhe, uma Não é uma coisinha pequena. quantidade, né? A quantidade que faz diferença. Mas aí fica também a critério de cada um, né? Tem as opções assim, eu não gosto de fazer, aí tudo bem. Mas sendo muito pouquinho, não tem problema, porque senão a doutora Isabela não liberaria a questão da pasta americana, né? Ela faz a revisão lá dos nossos petiscos, aí vai da quantidade mesmo. Por exemplo, farinha de arroz, a própria farinha de aveia, se bem que farinha de aveia a gente não usa muito, né? Nesse sentido. O granulado PET, que não vai no forno. Bom, vou voltar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tá, vou voltar aqui então para as tendências aqui. Aí, vou para o próximo, que seria a questão dos biscoitos, né? Os biscoitos eu acho que a gente não tem como deixar de fazer, apesar de ser algo muito trabalhoso para quem, né? Mas tem gente aqui que trabalha só com biscoito, e eu acho que é sempre muito, muito importante ter as opções. Então, assim, os formatos vão muito do que vocês têm em casa de cortador. Os sabores também, tem gente que vai saber fazer os biscoitos de cenoura, tem gente que até os biscoitos que não são sabores de Páscoa, cabe na Páscoa, por exemplo, aqui é banana e aqui é alfarroba com maçã. Então, todos os sabores cabem agora. Você não precisa ficar só vidrada nos sabores da Páscoa, que é cenoura, alfarroba. Então, você pode utilizar os sabores que seus clientes mais gostam, que é os sabores de proteína. E você pode misturar também, né? A cenoura com alguma proteína.
Então, você pode ficar mais livre, e aí os cortadores vai depender muito do que você tem. Aqui são as decorações com alfarroba mesmo, que eu utilizo a alfarroba na decoração. Aqui, esse pirulitinho aqui, esse cortador tem em vários lugares. Aqui eu decorei com um granulado PET e a própria alfarroba. Aqui também eu decorei como é que chama? As casquinhas. Então, vai muita criatividade de vocês com a questão do biscoito, não tem muito o que ser falado. Acho que a gente pode pensar que o biscoito, ele meio que substitui os bombons da confeitaria de gente, né? A gente utiliza os biscoitos. E é muito legal que na Páscoa agora, você usa essa referência de caixa, porque faz referência para o nosso subconsciente, que a gente tem que trabalhar com isso, né, no marketing. O subconsciente do cliente é como se ele estivesse comprando uma caixa de bombom. Na verdade, é uma caixa de biscoito. Então, eu aconselho vocês a trabalharem com caixinhas de biscoito, que traz essa referência para o tutor e ele acaba comprando, porque, né, fica ali naquele inconsciente. Vou para o próximo. Bom, os ovos de Páscoa, né? Não tem como não tê-los. E aí a grande questão. Lá, uma coisa que eu já vou até falar para as meninas, que é o primeiro contato que eu estou tendo ao vivo com vocês, das meninas da formação, depois que eu fiz a atualização do módulo de Páscoa. Quem assistiu lá às aulas viu que eu utilizei a farinha de trigo integral, mas viu também que eu indico utilizar a farinha de aveia. E aí, vou voltar aqui para falar com vocês. As meninas da formação Pet Chef, vocês já assistiram o módulo atualizado de Páscoa? Vocês ficaram com alguma dúvida? Tá faltando lá a receita do granulado e eu coloquei em PDF, porque a gente teve um problema na introdução do vídeo. E aí o menino, eu tenho que gravar de novo a introdução para o menino colocar lá na edição, por isso que esse vídeo ainda não entrou. Mas o PDF com a receita de granulado já está lá. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém não viu? Alguém ficou com dúvida? Que assim, uma coisa que eu falo para esse ovo de Páscoa de biscoito é que é muito melhor você utilizar a farinha de aveia, porque não deixa ele tão duro. Tá? Principalmente para pets muito pequenininhos, a farinha de trigo integral deixa a casquinha muito dura. Mas, para quem vai fazer, por exemplo, o ovo recheado, o ovo com recheio, aí tudo bem utilizar a farinha de trigo integral, porque ela umedece depois. E aí você acaba deixando o custo mais baixo. Mas, se você for vender só a casquinha mesmo, aí eu indico você utilizar a farinha de aveia. Tá sem áudio? Vocês estão me ouvindo? Não, tá normal. Tá ouvindo. Então tá. Então, tem alguém comentou ali, deve ser sua internet. E aí, eu aconselho vocês fazerem a casquinha de ovo de farinha de aveia. E aí, uma pergunta que eu realmente quero saber de vocês. Quem quiser pode escrever aqui no chat. Vocês costumam fazer a casquinha de biscoito ou vocês dão preferência para aquele ovinho mais molinho que vocês fazem com gelatina? Geralmente, aquele chocolate fake. Qual é a preferência de vocês? Eu fiz um pano de gelatina e não teve boa aceitação com os pets, eu não sei se pela textura, né? E o outro de biscoito eu nunca acertei fazer e depois eu não fiz, não tentei mais. Aí eu só fazia os biscoitinhos mesmo normal, né, com formato de coelho para Páscoa. Mas eu já cheguei a fazer esse tipo uma gelatina e aqui pelo menos não teve saída. Fernanda. Eu faço. Fernanda. Oi, pode falar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu ia perguntar isso aí que você acabou de explicar. Eu já fiz o seu ovo de Páscoa com farinha integral. Cara, realmente, assim, fica duro pra caramba. E aí, a minha clientela, quase todo mundo, são cachorros pequenininhos, entende? Mas tem essa facilidade de, usando só a farinha de aveia, vai dar um resultado legal. Eu comprei até na época nessas formas de silicone, moldei, ficou 300 horas no forno, misericórdia. É trabalhoso. Oi? É trabalhoso. É trabalhoso, só que, desculpa, assim, sem querer interferir nas suas receitas, porque os seus biscoitos, eu amo os seus biscoitos por causa da... eles são fáceis de quebrar, essa mistura de farinha de aveia com farinha de arroz. Eu faço outros cursos e eu compro, assim, são os seus biscoitos que eu uso, praticamente todos os sabores.
No ovo de Páscoa não tem como, não rola essa combinação da farinha de arroz com a farinha de aveia e moldar para fazer o ovo de Páscoa? Então, é porque você é do curso de Páscoa? Não, eu vou me matricular agora no curso completo. Isso, é porque eu atualizei, e, inclusive, lá dentro do curso de Páscoa, eu coloco a opção que você pode substituir a farinha de trigo Sim, pela farinha de aveia. mas isso já dá o resultado, ok? Porque eu não lembro. Você usa farinha de arroz? Farinha de arroz e farinha de aveia. Então agora pode-se dizer que é um trabalho, mas o resultado final vai ficar ok em termos de quebrar com facilidade Crocância. como se fosse o seu biscoito. Isso mesmo. Ah, tá. Então, quando você diz no curso, você está falando no módulo de Páscoa que tem no curso completo seu? Isso. É porque, assim, dentro da formação, tem o módulo de Páscoa, né? Sim. Só que eu vou abrir a inscrição depois, porque tem gente que não é minha aluna do curso de formação, não é aluna do curso completo, mas quer comprar o curso de Páscoa. Então, eu vou abrir acesso para o módulo de Páscoa. Mas entendi. quem é da formação tem acesso a esse módulo. Aí eu atualizei. E tem as meninas do curso de Páscoa do ano passado, que está atualizado também. Beleza. Não, porque sexta-feira, se Deus quiser, que eu vou me matricular no seu curso completo, entende? Então... Lá tem todos os módulos. Aí vai ter... Então, agora, ainda que dê trabalho ter que modelar todos eles, mas o resultado final vai ficar maravilhoso, porque aí, cara... Eu faço com farinha de aveia. Ano passado eu fiz com farinha de aveia e a crocância, porque as pessoas estavam reclamando que com farinha de trigo estava muito duro. E eu falei, cara, realmente o PET pode engasgar. Falei, vamos trocar. E aí eu adaptei. E aí ficou tipo a massa de biscoito, só que na forminha. É isso. Eu gosto da farinha de trigo porque ela é mais maleável para moldar. E a farinha de aveia, ela é um saco para moldar. Eu vou saber disso agora, né? Porque quando também se coloca a farinha de arroz, já fica tudo mais quebradiço, aquela coisa toda. Agora você está falando que, cara, não podia ser mais fácil, meu irmão. Mas, ó, para moldar é mais difícil, tá, Adriana? Cara, você tá querendo que eu faça seu ovo, então, meu irmão? Olha só. Porque, olha só, gente, vou dar só... A farinha de trigo, ela tem glúten. Aí a massa fica elástica, fica maravilhosa para moldar ali na forma. A farinha de aveia não tem glúten. Quando você vai moldar, aí fica, tipo, assim, um pouco menos maleável, mais fácil. Principalmente o ovo de alfarroba, que ele é feito com a massa de maçã. E ela é uma massa muito gostosa de trabalhar. Sim. Então, eu não tive problemas. Vou fazer o teste, então, para ver qual é. A partir de Faz sim. Usa na proporção que você vai dar certo, vai dar show. Pode falar, Sibeli. Então, eu uso aqui os 2 ovinhos, né? Tanto o com gelatina quanto o de biscoito. Congelado? E eu uso qualquer massa de biscoito para fazer o ovinho de colher, por exemplo. Isso. Qualquer massa minha de biscoito eu uso para fazer o ovo de colher. E é com farinha de arroz e farinha de aveia. Isso. Você acha que é a melhor mistura, né, para fazer biscoito, gente? A melhor coisa que tem. Dá super certo. Isso. Ó, uma coisa também. Aí, tipo assim, por que eu fiz essa pergunta, gente? Porque tem muitas variações e não existe o certo e o errado. Por exemplo, aqui eu não faço de jeito nenhum o ovo de chocolate fake, porque a validade é muito pequena. Eu tenho medo dele derreter no transporte, porque aqui no Rio de Janeiro é um calor de 50 milhões de graus, então eu não quero que chegue derretido. A maioria dos meus clientes é um pouco longe, e eu quero ter uma facilidade na minha entrega. Porque se eu fizer o de chocolate fake, eu vou ter que entregar muito em cima da Páscoa por conta da validade. E eu também otimizo muita produção por conta dos pedidos. Esse do chocolate fake, eu não consigo produzir com antecedência e armazenar. Eu posso ter que fazer um pouco mais perto. E isso, para mim, desestabiliza muitas coisas. Então, vai muito da opção. Mas não existe o certo nem o errado, tá bom? Divane levantou a mão? Pode falar. Oi, levantei. Estou aqui na correria fazendo a N. Então, o ano passado eu fiz os biscovos com farinha de aveia, com massa de biscoito, normal. E deu super certo. Super certo. Modelei tudo direitinho. Tá me ouvindo, Fê? Não, tô te ouvindo. Então. Modelei tudo direitinho, ficou super legal. E aí eu coloquei bastante biscoitinho dentro, em formato de coelhinho, em formato de ovinho.
Os clientes amaram. Amaram, E né? aí o meio ovinho, eu falei assim, não vou querer colocar, tipo assim, uma batata doce por dentro para fazer aqueles ovos de colher, porque vai amolecer, né, o ovinho e vai ter que manter na geladeira, porque é biscoito, né? É. Aí, o que eu fiz? Eu fiz beijinho, né? Coloquei num saquinho congeladinho, aí colocava dentro da metade do ovinho, né? Os beijinhos, tudo. Aí eu entregava para o cliente, falava assim, na hora que você for oferecer para o pet, você coloca os beijinhos dentro do ovinho assim bonitinho, deixa descongelar, porque eles estavam congelados, né? Aí você coloca bonitinho e oferece para o pet, como se fosse uma metade de ovinho com um monte de beijinho dentro, entendeu? Um monte de beijinho assim. Eu fiz assim e foi assim, super show. Os clientes amaram bastante, porque como era biscoito, então tinha uma validade muito grande, né? Uma validade bem boa, a validade do biscoito. E assim, até teve cliente que falou assim, você não faz para humano, não, porque tá mais recheado do que os de humano. Eu falei, não faço, só para cachorro. Então tá. Vocês tiraram uma dúvida que eu tinha, que é sobre se realmente vocês. É porque eu vejo muita foto de confeiteira pet fazendo chocolate fake, e aí vocês acabaram de tirar dúvidas sobre que vocês produzem o de biscoito. Gente, para mim é muito mais válido. Agora, uma dúvida que eu tenho para vocês é: vocês utilizam a forma de silicone ou vocês colocam na forma de acetato e depois levam para o forno? Qual que fica mais fácil para vocês? Eu uso de acetato. Acetato. Silicone. Silicone. Eu uso silicone, já vai direto para o forno. Já vai direto para o forno. Bruna tá acetato, Virginia acetato. Aí, tipo assim, vocês acham que demora muito ou vocês não compram uma forma de silicone que é cara? Me digam um motivo, assim. Queria ouvir vocês. Desculpa, Fernanda, eu fiz assim ano passado, tá? Ele fica, às vezes, um pouco rasinho, mas dá certo. Eu moldo na de silicone, depois, com cuidado, eu tiro ele da de silicone e coloco para assar. O ovinho. Só o ovinho. Ele assa bem mais rápido, porque não tá na forma de silicone. Só que você tem que ter muito cuidado para você desenformar ele, tá? E aí ele levanta um pouquinho, a não ser que você coloque um pezinho dentro, alguma coisa que você coloque para ele não levantar. Esse ano eu vou tentar colocar um papel alumínio com um pouquinho de feijão embrulhado no papel alumínio dentro dele para, tipo assim, forçar ele para baixo, não ficar para cima, né? Para ele não crescer, para ficar mais fundinho, mas dá super certo, tá? Só que assim, você tem que ter cuidado na hora de desenformar. Aí, como ano passado eu fiz bastante, eu fiquei com prática, entendeu? Eu já estava desenformando bem rapidinho, fazendo. Aí eu desenformava, cortava as laterais e deu super certo, porque assim, ele assa bem mais rápido do que se você colocar uma forma de silicone. Então já fica a dica aí, tá, meninas? Quem quer falar mais? Já tem uma de alumínio em formato de ovo. Só que assim, tem vários tamanhos, eu cheguei a comprar uma bem pequena. Ela é mais prática, porque você molda, já fica lá na forma e bota para assar. Esse negócio de tirar, colocar, meu amigo, Laine, paciência zero, né? Não consigo. A de acetato eu não consegui usar, né? Aí, ou de silicone ou de alumínio. Para mim, funcionou bem. Show. Mais alguém? Vai, fala, Sibeli. Sibeli levantou a mão. Pronto, então, eu uso a de acetato, já me acostumei com ela. Já até pensei em comprar de silicone, mas já me acostumei bem com a de acetato. O que eu faço? Eu abro a massa de biscoito, né? Depois eu vou e modelo no acetato e levo para o freezer durante uns 15 a 20 minutinhos. Depois eu retiro do freezer e ele sai bem direitinho, entendeu? Aí eu levo para o forno direto. Show, então, mais uma dica. Alguém quer compartilhar como faz? Pode falar, Thaís. Deixa eu dar uma dica para vocês. Eu uso a de silicone. Nas formas de acetato, ela vem com, a gente chama de ninho, que não é o ninho, né? Na confeitaria de humano. Ela vem com uma película dentro, que é como se fosse para tu moldares esse ovo. Compra uma forminha que tem isso, pega essa forminha de silicone que vem dentro dessa de acetato e molda no silicone.
e põe no forno. Assim que eu faço, é bem mais rápido. Entendi, porque essas que usa para fazer a casquinha, né? Para fazer a casquinha. Boa dica. É mais rápido, é como se fosse para fazer tartelete, a mesma coisa. A forma é tartelete, coloca uma outra dentro, rápido a massa se espalha. É da mesma forma, rápido a massa se espalha. Sim, e ela você utiliza. Só tira a rebarba. Aí só tira a rebarba. Muito boa dica. Fica a dica aí, ó, meninas da Thaísa. Depois, Thaísa, se você puder compartilhar a foto dessa forma, pode ser que algumas meninas não saibam qual que você esteja falando. Eu sei qual que você está falando. Pode deixar, eu ponho lá no grupo. Muito obrigada. As meninas estão falando da forma de alumínio, que é caríssima, as ricas. Deixa eu só perguntar uma coisa. Quem foi que falou da forminha de silicone que vem dentro da de acetato? Sou eu, Shelly. Pronto, Thaís, deixa eu te perguntar uma coisa. A forminha que vem dentro delas é um pouquinho menor, certo? Aí, como você faz com relação ao tamanho do ovo? Porque aqui eu vendo as de 100 gramas, certo? Como é que fica o teu peso no ovo? Porque ela é menor, né? Devido ficar por dentro. Sim, ela é menor, mas aí o que eu te digo é na parte de tu seres mais rápida na produção. Por exemplo, eu faço a mesma coisa, eu abro a massa na mesma espessura para todos os tamanhos, aí corto um quadrado, coloco lá. Nesse quadrado eu espalho com a forminha de silicone dentro. E aí eu só moldo, só mesmo, sabe, a beirada e tiro com a faquinha. É bem mais rápido. Eu sei, mas no caso ela não interfere no peso do teu ovo, no tamanho dele? Não, pelo contrário, ela te dá o nivelamento da massa. Tu ficas com a casquinha de todo o tamanho. Então, a beiradinha dela fica da mesma espessura do ovinho. E aí ela fica um pouco até mais, eu acho que ela fica até mais, mais leve para tu colocar as coisas dentro. Eu faço assim. E nunca tive problema, porque ela assa por igual, porque como ela não está mais funda, antes eu fazia uma por uma, modelando com a mão. E o que acontecia? Nunca ficava tão igual, porque uma hora assava uma parte, outra hora não assava outra. E para mofar, isso é rápido, se tu não souber. Aí mofou, acabou. E prejuízo a gente não pode ter. Então, como ela fica toda do mesmo jeito, tu assas por igual. Para mim, foi legal. Tenta só uma, Sibeli. Eu vou tirar foto aqui. Eu vou tentar fazer o vídeo, eu ponho lá. Muito obrigada, Thaísa. Nada, beijo. Beijo. Então é isso. Olha só como é legal a gente compartilhar, né? Porque sempre existe a receita e existem as formas como a gente vai adaptando, que vai ficando muito... Quando eu disse na aula de biscoito, né? Cada um vai fazendo do seu jeitinho, e vai ficando muito melhor, porque você vai adaptando a sua forma, o seu jeito. E não significa que está errado, porque ela fala desse jeito errado, a gente tem que ir adaptando a nossa realidade. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre essa parte do ovo? Fernanda, Denise aqui. Oi, Denise. Eu fiz um teste com o ovo e deixei quando eu viajei para a praia em janeiro. Na hora que eu voltei, o que ficou mais durinho, ele ficou bom, não teve estrago nenhum, mas um que eu fiz para ele ficar um pouco mais mole, ele mofou por completo. Não teve salvação assim, de nenhuma parte que eu falasse assim, ficou mais molinho, então dá para me deixar, sei lá, 7 dias. Eu fiquei 10 dias na praia e deixei em cima da mesa. Ele mofou por completo. Então, assim, mole mesmo não dá para fazer. Tem que deixar ele mais durinho. Denise, eu estava falando do ovo mole, que é o ovo que geralmente, não sei se você faz, que as meninas costumam fazer, que é o chocolate fake. Não é o que é com biscoito, não. As meninas costumam fazer aquele que parece com gelatina, que fica um ovo molinho, que você molda. Não já viu esse? Já vi, sim. Sobre esse. Agora, o de biscoito, ele realmente tem que ficar seco, extremamente seco. E eu ia até falar uma coisa que a Thaísa falou, né? Sobre a massa. A massa tem que estar sempre bem todos na mesma espessura, e o seu forno precisa estar muito bem regulado. Porque se você colocar a massa, os ovos de Páscoa no forno, aí ele está desregulado. O da frente vai assar, o de trás não vai assar. Você vai tirar. Depois, quando você colocar uma banda com a outra banda, se uma banda estiver menos assada, você vai mofar seu ovo todo. E aí, estando dentro do plástico, do tecido, quem gostar de tecido, né? Não vai dar para ver. E aí o cliente vai receber o ovo mofado. Inclusive, olha só, gente, uma coisa muito importante. Muito importante, muito importante.
como vocês já viram, cada um tem uma forma de produção, né? Então, tudo certo, está tudo ok. O que vocês precisam fazer, que é extremamente importante, é o teste de prateleira de vocês. Dentro do módulo de Páscoa, eu acrescentei como que é feito o teste de prateleira, principalmente com os ovos de Páscoa, porque os biscoitos, a gente ainda às vezes entrega ali numa embalagem que tem visor, e a gente consegue ver se está mofado, se não está. E os ovos de Páscoa, que não dá para ver, que está embalado dentro de alguma coisa que você não consegue ver. Então, é importante a gente estar se organizando agora, bem com bastante antecedência, para que vocês consigam fazer o teste de prateleira. E o teste de prateleira é bem exatamente isso que a Denise está falando, né? Deixar o ovo, fazer o ovinho, fazer o teste, observar. E lá dentro do módulo, não deixem de assistir essa aula, gente, pelo amor de Jesus. Eu explico detalhadamente como é feito o teste de prateleira. Então, façam o teste de prateleira, tá bom? Para todos os produtos, não só para o ovo de Páscoa. Até os que vão na geladeira, precisa ser feito teste de prateleira.